Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Eu gostaria nessa noite de convidá-lo a abrir a sua Bíblia juntamente comigo, por favor, no livro do Êxodo, no capítulo 17, no versículo 8. Esse texto representa a luta entre o povo de Israel e os amalequitas. Este texto relata a luta do povo de Deus contra os inimigos de Deus. Essa luta, essa batalha, essa guerra representa nesse texto a luta entre o bem e o mal. E Moisés aqui está diante do seu povo, no fronte de batalha, e eu gostaria de ler esse texto com você, amém? Êxodo 17, 8, diz assim a palavra de Deus: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá lutar por nós contra os amalequitas, e eu ficarei no alto do monte, segundo o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés e Arão e Hur subiram até o alto monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os seus braços, eram os amalequitas que venciam ou prevaleciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se assentasse na pedra, e os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol, e assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar ali e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. E depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor, porque o Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Eu gostaria de fundamentar o meu sermão, a minha ministração, com alguns princípios teológicos nessa noite, e eu gostaria de falar primeiramente sobre a importância e a relevância da bandeira. No nosso país, o dia 19 de novembro é o dia na qual se comemora o Dia da Bandeira. Decreto esse determinado no ano de 1889, na proclamação da República, então ali pelo presidente momentâneo do nosso país, Benjamin Constant. A bandeira, ela é algo que traz à memória o que somos, de onde viemos, a nossa pátria, qual é o nosso povo, qual é a nossa pátria mãe. A bandeira tem uma representação de costumes e tradições que nos representam e que nós identificamos com aquilo que cremos e ansiamos. Em tempos de guerra, a bandeira é levantada para que os ânimos se levantem. Em tempos de paz, ela é trazida à memória como um tempo de lembrança para conscientizar e trazer à nossa mente que a promessa e a vitória ainda continua viva. A bandeira é o distintivo de uma nação. A bandeira é o sinal de uma vitória. Ela é a razão de uma luta. A bandeira erguida, ela denota um momento de unidade, de corpo, de vitória sobre as batalhas. Na Bíblia nós encontramos as expressões pendão, estandarte, insígnia e bastão para nomenclaturar a bandeira de Deus. Desde a história mais remota, o homem sempre procurou se identificar com uma bandeira, ou ter uma bandeira que o identificava. Os países têm bandeiras, os distritos têm bandeiras, as freguesias têm bandeiras, as instituições têm bandeiras. As bandeiras aparecem em momentos de grande importância. Quando você vê a reunião da ONU, em que
todos os governos, os representantes ali estão, as bandeiras dos países estão ali içadas e alçadas e levantadas. Nos encontros do G8, do G20, as bandeiras estão lá. Quando você vê um porta-aviões, um navio mercante, um navio de guerra, andando no mar, andando no oceano, ele tem a bandeira que representa o seu país. No serviço militar é prestado um juramento em honra à bandeira, conhecido como juramento da bandeira. Em desfiles nacionalistas, sempre encontramos a bandeira à frente tomando lugar. Você deve se recordar aqui, quando você era pequeno, eu fui desbravador, que era um dos braços do escoteirismo, e eu me lembro que quando nós saíamos, a bandeira estava ali levantada, e nós ali cantávamos, prestávamos a homenagem, a reverência à bandeira. Você deve ter feito isso na escola. Você lembra disso, irmão? Quem já fez isso? A bandeira, ela é levantada quando um representante, um presidente, vem visitar um país. Você vê a foto do presidente e do outro presidente, ou dos ministros, e você vê a bandeira ali atrás, levantada. Quando se inicia as competições mundiais, Copa do Mundo, Olimpíada, Jogos de Inverno, Jogos Escolares, está ali a bandeira. No Paraná existe uma lei estadual que, antes de qualquer ajuntamento público, aonde haverá uma competição no estado, é necessário cantar o hino do Paraná e prestar e cantar olhando para a bandeira do país e para a bandeira do estado. As bandeiras também podem significar fatos bíblicos e proclamar fatos espirituais relevantes que têm um caráter de invocação profética e de sinalização da vontade de Deus. A Bíblia diz em Isaías 11:10 que naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar será de descanso glorioso. As bandeiras são utilizadas como uma espécie de base para um povo e para o seu exército. Isso está relatado em Números capítulo 1, versículo 52. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Números 2, 3 a 25. A leste, a oeste, a sul, a norte, a nordeste. A palavra diz que Deus pedia para que eles levantassem a bandeira, simbolizando e representando a cada tribo. Como percebemos, as bandeiras auxiliaram o povo hebreu como uma orientação no exército, no seu acampamento. O povo de Deus deveria acampar ao redor do centro, ao redor do tabernáculo, em que a todo momento era representado claramente pela presença de Deus em meio à bandeira hasteada pelo seu povo. As bandeiras são como objetos de esperança e um símbolo de vitória. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Salmos 20, versículo 5. Eu quero nessa noite agora começar a falar a você um pouquinho sobre a bandeira. Eu estou usando uma introdução teológica que não é palavra revelada. Eu vou me embasar numa situação de Duarte Rego, que fala o que transmite uma bandeira. E depois que eu terminar essa parte, aí sim, eu vou começar a falar daquilo que Deus tem como palavra revelada nessa noite sobre o texto que eu li no início da mensagem. A bandeira transmite uma identificação. Quando surgem os campeonatos mundiais de futebol, não é raro as pessoas levantarem as suas bandeiras, num sinal de alegria ao comemorarem um gol. Nós vemos as pessoas se identificando, colocando bandeiras nas suas casas. Vemos que cada tribo coloca uma bandeira identificativa. Assim, a bandeira passa a ser uma identificação entre as tribos e entre os povos. Muitos dos povos hebreus, dos judeus, usavam as bandeiras com as 4 faces dos animais de Ezequiel 1:10 e Apocalipse 4:7. Espiritualmente, Deus precisa ser a minha, a sua e a nossa bandeira.
Nós precisamos nos identificar não apenas com essa pátria meramente transitória, mas nós precisamos nos identificar com a pátria celestial, como diz a palavra no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Nós precisamos também, queridos, saber que nós nos identificamos com Ele, não pelo nosso mérito, mas porque Ele nos alcançou pela sua misericórdia. A bandeira é um sinal de distinção. Cantares 5:10. Quando uma pessoa leva uma bandeira, levanta uma bandeira, ela se distingue em detrimento não das outras, mas numa posição de honra, ela é destacada em meio à multidão. Quando uma pessoa leva uma bandeira, representando um sentimento, uma nação, todas as pessoas se identificam e prestam reverência à bandeira. A bandeira deixa uma marca de poderosos. Salmo 74:34 diz: os vossos adversários rugiram contra o lugar das vossas assembleias, pois vocês arvoraram como troféu as suas bandeiras. Eu não sei o que você está enfrentando nessa noite, qual é o tamanho da sua luta, há quanto tempo você tem esperado a sua vitória, mas nessa noite, é noite de você levantar as suas mãos, estender as suas mãos, como sinal de dependência e reverência para o Senhor, que isso gerará autoridade da parte dele na sua vida. Estenda as suas mãos nessa noite contra Satanás, contra os seus inimigos. Estenda nessa noite as suas mãos em sinal de vitória, em sinal de dependência, porque mãos levantadas simbolizam dependência, mãos levantadas geram autoridade, mãos levantadas liberam o poder do Espírito Santo, mãos levantadas geram um mover no sobrenatural de Deus. Quando Neil Armstrong, em julho de 1969, pisa na lua, ele estende a bandeira americana no solo lunar. Há muitas manifestações políticas de revolta, que pessoas, quando estão revoltadas contra uma outra nação, eles queimam a bandeira daquela nação em repúdio, simbolizando o ódio e a revolta contra aquela nação. Você já viu isso no noticiário? Revoltas em que as pessoas queimam as bandeiras. A bandeira tem um grande valor quando ela está erguida. Quando a palavra do Senhor diz: arvore a sua bandeira, estenda as suas mãos, levante, Ele está dizendo: é tempo de plantar, é tempo de se levantar na vertical, é tempo de erguer num lugar bem alto, para que todos possam ver. Quanto mais alta a bandeira está colocada, maior e melhor. Como está a sua bandeira nessa noite? A bandeira significa feixe luminoso. A bandeira, ela tinha uma indicação de luminetes, de faróis. Em Alexandria temos ali um farol que era para guiar ali os navios, e há uma bandeira esticada ali até o dia de hoje, da onde durante 50 quilômetros de distância podia-se ver a luz do farol. A bandeira de Deus nas nossas vidas, do próprio Senhor Jesus Cristo, é como um farol que ilumina as trevas. A bandeira, ela pode revelar um estado de espírito de uma nação. Quando é decretado um luto oficial num país, a bandeira é hasteada a meio mastro. Então toda a nação sabe que aquele país está de luto por algo que aconteceu. Mas há um decreto na lei que diz que para uma bandeira primeiro ser hasteada, para que ela desça primeiro, ela tem que ir ao mais alto do topo. Uma bandeira nunca pode ser içada do meio para baixo, ela tem que ir para cima. E quando ela será colocada novamente, ela precisa ir até em cima. A bandeira que o Senhor Jesus Cristo nos deu
fez com que ela fosse uma bandeira que será içada, estará alto, estará à mostra, estará levantada para todo sempre. Mas há muito crente meia haste, que ele vive com a bandeira a meio mastro. A bandeira, ele mesmo não representa o país chamado céu, na qual ele representa como embaixador aqui na terra. Numa embaixada, ali é o lugar da própria nação, representando aquele lugar. E em toda embaixada há uma bandeira. E nessa noite nós estamos numa embaixada, que é a igreja do Senhor aqui na terra. E você é a bandeira que precisa ser levantada para este mundo. Mas como está você, bandeira de Deus, nessa noite? Está rasgada? Está guardadinha, enroladinha? Bandeira guardada, enrolada não serve para nada. A bandeira tem que estar içada. Ela tem que estar sendo tocada pelo vento do Espírito Santo. Ela tem que receber o ar da atmosfera do poder de Deus espiritual. A bandeira, ela representa um espírito, um estado de acordo, de humilhação, de rendição. Quando há uma guerra e alguém estende a bandeira branca, ele está dizendo: tudo bem, você ganhou, eu me rendo, pode parar, eu quero trégua com você, bandeira branca. Jesus Cristo foi a bandeira, como diz Efésios 2, 12, 13 e 16, ele foi a bandeira levantada para que nós tivéssemos paz e trégua contra a separação e o abismo eterno e o lago de fogo e enxofre. Ele é a nossa bandeira que nos estabeleceu a paz, como foi pregado aqui na quinta-feira pelo pastor José Carlos. A bandeira também pode ser usada para comunicar, para avisar. Quando você vai na praia, você vê a bandeira, dependendo da cor, ela diz a profundidade, o estado, se a maré está alta ou não. A bandeira também tem significados espirituais. A palavra bandeira vem da palavra nek, de nekak, que tem o significado de aparecer ou brilhar à distância, de uma luz que brilha alternadamente como um sinal luminoso, como um farol. Assim, quando uma bandeira se movimenta ao vento esvoaçante, é como levantar um sinal luminoso. E nessa noite Deus vai levantar bandeiras aqui, como fogo, como fogo, como fogo. Você vai voltar a brilhar no reino dos céus e no reino das trevas, e você vai fincar a tua bandeira a tempo e fora de tempo, e você vai avançar, você vai prosseguir, você vai conquistar, você vai marchar, você vai progredir, você vai para frente, porque o Senhor vai tocar o vento em você, e você, bandeira do Senhor, vai pegar fogo. Fala para o teu irmão: quanto mais alto, melhor, irmão. Os hebreus já conheciam as bandeiras dos egípcios. Então eles sabiam que quando havia uma bandeira simbolizando ou representando algo, eles não se curvavam diante daquela bandeira. Eles se curvavam e buscavam apenas a face do Senhor. O Senhor para eles no Egito era a sua própria bandeira. As bandeiras sustentam a nossa declaração de mantermos vivas as promessas de Deus em nós e a nossa para com Ele pela aliança. Fomos chamados a fazer as verdades de Deus visíveis e audíveis para as nações, pois Deus mesmo solicitou isso de uma forma muito declarada. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês verão, quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Isaías 8:3. Nesse texto, Moisés sobe ao cume do monte, a um lugar alto, e ele diz que Josué está lutando contra os amalequitas. E a Bíblia diz então que quando Moisés levanta as suas mãos, o povo de Deus prevalecia na batalha. Quando Moisés abaixa as suas mãos, o povo de Deus perdia a batalha. A Bíblia diz então que Arão e Hur, e algumas mensagens que falam a respeito de bandeira,
eles mencionam Gálatas 6:2, que diz que nós devemos levar a carga um dos outros, auxiliar uns aos outros. Isso é lícito, precisamos. Mas eu quero nessa noite ministrar a você uma outra perspectiva da palavra. Quando Moisés se cansa, a Bíblia diz que eles acham diga comigo, pedra. Diga pedra, para ele se sentar. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa pedra angular. Ele é a nossa base de sustentação. Quando nós estamos cansados das lutas, das provações, das pelejas, das dificuldades, das argúrias, das injustiças, das dificuldades, das humilhações que este mundo, quando nós estamos cansados e a autoridade começa a cessar, quando a autoridade ela começa a enfraquecer, é necessário que nós assentemos na pedra que é Jesus Cristo. Mas muitos se sentam na sua própria sabedoria e na sua própria força. Toda vitória e toda derrota é ganha ou perdida primeiro no mundo espiritual. Você pode repetir comigo isso? Diga, toda vitória ou toda derrota é ganha ou perdida primeiro no mundo espiritual. Quando Moisés levantava suas mãos, em sinal de dependência a Deus, ele estava ganhando no mundo espiritual a peleja e a batalha e a vitória. Porque quando ele levantava suas mãos, ele dizia: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor, o Senhor é a minha bandeira. Então Deus se levantava do seu trono, porque a sua atenção era tocada profundamente. Deus conseguia ouvir a Moisés e dizendo: o meu servo depende apenas e tão somente de mim. Então ele dava ordem aos anjos. Existem relatos nos anais históricos em que muitas nações que lutaram contra Israel, os seus combatentes relatavam que anjos, homens grandes, seres luminosos, cortavam a cabeça dos soldados. Os próprios anjos lutaram na guerra dos 6 dias pela nação de Israel. O Senhor quer nessa noite lutar por mim, Ele quer lutar por você. Quando você levanta as suas mãos, meu irmão, você está dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. E quando você levanta a mão e diz: eu dependo de Ti, Ele gera uma autoridade na sua vida. E quando você recebe essa autoridade na sua vida, o Espírito Santo passa a mover, passa a liberar um poder, algo sobrenatural acontece. Naquele momento, ele se cansa. Eu queria que você sentado, irmão, levantasse as mãos aí, as duas mãos. Vamos ver quanto que você aguenta ficar com a tua mão levantada aí. 4 horas, pastor. Aleluia. A Bíblia diz que quando Moisés se cansou, Arão e Ur levantaram as suas mãos, e ele ficou com as suas mãos estendidas até o pôr do sol. Jesus também ficou com as suas mãos estendidas na cruz do Calvário, até o pôr do sol. Feche os seus olhos, declare a sua vitória no mundo espiritual agora. Se aproprie das promessas de Deus, porque a autoridade está na tua mão. Receba nessa noite autoridade sobrenatural. Enquanto você está aí de mãos levantadas em dependência a Deus, Deus está gerando autoridade na sua vida, porque sinal de dependência é sinal de adoração, e sinal de adoração é sinal de Deus emanar poder. Quando um corredor faz os 100 metros rasos e ganha, ele levanta as suas mãos. Um juiz de futebol, quando ele vai dar ali uma falta, ele levanta as suas mãos. Quando você está passando na rua e alguém grita: ei, pastor Ricardo, ele levanta as mãos. Quando o bandeirinha vai dizer que a bola saiu para fora, o bandeirinha levanta a bandeira e levanta a mão. Você entende nessa noite o significado da bandeira? Está cansando, irmão?
Se você cansar, você pode abaixar a mão, irmão. Vamos ver. E aí, pastor, eu estou com a mão cansada, como é que eu faço? Quando um guarda de trânsito, ele vai te dar uma ordem, o que ele faz, irmão? Ele levanta o quê? A mão, né? Passa, não passa, para. Quando alguém vai bater continência a um superior, no exército, no quartel, ele faz o quê? Bate continência, levanta a mão. Mãos levantadas significam reverência, autoridade e dependência. Quando o diabo olha para as suas mãos, ele vê fogo de Deus e a espada dele nas suas mãos. Mas você tem que levantar a mão para a espada ficar levantada. Cansou, irmão? Pode abaixar a mão, vai, aplaude o Senhor Jesus, vai. Quando nós cansamos, quando nós nos esmurecemos, quando nos falta força, Deus tem o Arão e o Ur para nós. Pergunta para mim, quem é, pastor? Diga, pastor, quem é o Arão e o Ur? São dois, irmãos. Primeiro, o Arão simboliza o próprio Espírito Santo, que nos ajuda para que nós fiquemos de mãos levantadas. O Espírito Santo se manifesta com a operação dos dons do Espírito Santo e com a manifestação gloriosa do Pai pelos 5 ministérios dentro da igreja, que é o UR. Então, quando você está cansado e você pede a ajuda do Espírito Santo, você levanta a mão, e quando você vem a uma igreja, você também fica de mão levantada. O Espírito Santo e a igreja são o Arão e o Ur que Deus tem para você, Moisés do Senhor. É você no Senhor, é você levantando a mão, orando na sua casa, o Espírito Santo orando por você. É a operação e a eficácia dos dons e dos talentos do Espírito Santo. É você na igreja, exercendo o ministério, ouvindo a pregação dos ministérios. Deus vai te levantando, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te reavivando, Deus vai te reanimando, Deus vai recobrando o seu ânimo, Ele vai movendo a sua vida, Ele coloca você de pé, Ele te diz, vai mais um pouquinho, não pare, prossiga, avança. Eu estou vendo você com a mão levantada, do alto vem o socorro. Eu não vou te abandonar, eu não vou te rejeitar, eu não vou te esquecer. Você está na minha memória, você está com a mão levantada, então receba o meu poder e a operação do meu Espírito. A Bíblia diz que Ele é Jeová Sebaô, Ele é o Senhor dos exércitos. Por que que a Bíblia não diz que Ele é o Senhor do exército? A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, porque a Bíblia diz que uma parte dos anjos foram precipitadas para cá. Deus continua tendo um exército de anjos poderosos no céu, que trabalham em meu favor e em seu favor. Mas Deus, Ele tem 2 exércitos. Por quê? Porque, diga para mim, por quê? Diga, por quê, pastor? Porque Ele tem um no céu, Ele tem outro aqui na terra, que é a igreja dele, os soldados deles que estão aqui nessa noite. E não dá para ser reservista, não dá para ficar sentado, tem que lutar, tem que ir para frente, tem que arregaçar as mangas, tem que ser firme, tem que ser forte, tem que ser valente, tem que ser corajoso, não dá para voltar atrás. Você faz parte do exército. Charles Haddon Spurgeon,
um dos maiores reformadores, um pastor batista, em um dos seus livros, que diz, o nome desse livro é A Maior Luta do Mundo, ele diz que nós temos um arsenal. Diga, eu tenho. Diga mais forte, eu tenho um arsenal. Pega a tua Bíblia, levanta ela e dá glória a Deus aí, ó. Ó o arsenal que você tem contra o diabo aí, ó. Ele diz no seu livro: esse exército tem uma força, e a força desse exército é o Espírito Santo de Deus. Moisés levanta as mãos, e eles vencem a batalha. A Bíblia diz que o nosso Senhor é o Senhor Gibor, Deus poderoso nas batalhas. Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso que guerreia as nossas guerras. Ele é Salvaon, o Deus que peleja por nós, pois a batalha é do Senhor. A bandeira representa o sentimento de uma nação. A bandeira representa um ideal, uma vitória. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é Jeová Tsuvaô, o Senhor das ordens celestiais, o nome sobre todo nome, o título que expôs publicamente as potestades, aquele que desfila como um rei vitorioso. O Senhor é a nossa bandeira da salvação. Ele é a bandeira do amor, de uma vida abundante, porque o Verbo se fez carne. Ele é a nossa bandeira da vida eterna, porque o tempo com Ele será sem fim. Ele é a nossa bandeira vermelha do sangue derramado, que nos dá autoridade. Ele é a nossa bandeira da justificação, que nos gera cura e perdão, e refrigera a nossa alma. Ele é a bandeira, como foi pregado aqui no domingo pelo pastor, que é o nosso próprio pastor. Mas a bandeira tinha que ser colocada no lugar alto. E quando o diabo olha para Jesus na cruz do Calvário, o diabo, contente, diz o seguinte: eu ganhei mais uma vez. Deixa eu te fazer uma pergunta, já estou concluindo a mensagem. Para mim colocar uma bandeira, eu tenho que ter um mastro? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Fecha os seus olhos um pouquinho. Tanto a terra, como os homens, estavam sob o poder do diabo, pela legalidade do pecado. Então Deus envia o seu Filho, a sua própria bandeira viva, e ele diz, e grita lá do céu, você pode abrir os seus olhos, e diz o seguinte: ei, escutem bem vocês aí, os anjos, escutem vocês aí na terra, povos, escutem aí vocês no inferno, eu vou içar minha bandeira da minha vitória no meu filho. Então, mas primeiro eu vou colocar o mastro, e ele põe a cruz. Diga comigo, a cruz é o mastro. Agora a própria bandeira de Deus, o seu próprio filho, é esticado, com mãos levantadas, ainda que na vertical são mãos esticadas. E ele passa ali horas, até o pôr do sol. Soldados pegam as vestes de Jesus e rasgam as vestes de Jesus. Naquele dia, feche os seus olhos porque você vai ouvir essa história agora. Naquele dia, a terra ficou livre dos demônios. Não houve nenhum demônio na terra, porque quando o mastro, a cruz, foi abaixada, a terra ficou de luto por 3 dias no céu e no inferno. Nos céus, aquele silêncio, e no inferno,
o diabo achou que ia fazer uma festa. A bandeira está rasgada, foi moída, foi despedaçada, a bandeira foi sepultada. E agora o diabo está no inferno, sentado no seu trono, discursando para toda a hierarquia de principados, potestades, forças e dominadores. E ele está discursando no inferno, dizendo que ele havia impedido mais uma vez o plano de Deus. Há aquele breu, aquela trevas densa no inferno, mas de repente, uma luz flamejante, uma bandeira de fogo viva, o próprio Senhor Jesus Cristo estabelece a bandeira do Pai, agora no reino das trevas. O diabo para, pasmado, e a Bíblia diz então que o Senhor Jesus toma da mão dele a chave da morte e do inferno. Era muito costumaz, quando os reis romanos venciam uma guerra, uma batalha, quando eles entravam na cidade com os despojos, com a vitória e com os prisioneiros, a bandeira ia na frente, e o general entrava sentado no seu cavalo, e logo atrás dele via a patente mais importante, o rei, o governador destituído, vencido, o derrotado, e ele entrava amarrado, e o rei ia à frente, e desfilava diante de toda a cidade, com aquele derrotado agora então. Jesus então sobe ao céu, e cumpre-se a palavra de Salmos 24, levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? Quem é esse? Esse é aquele que vem entrando pelos portais da cidade do céu, a cidade celestial. Quem é ele? É o Filho do Deus vivo, a bandeira de fogo que expôs publicamente a Satanás e aos seus anjos. Então o anjo grita: abram os portões dos céus. E Jesus entra então ali, meu irmão, na comitiva celestial, e vem o diabo amarrado com ele, exposto publicamente no céu e na terra e no reino dos homens. E ele caminha em direção ao trono do Pai, e todos os anjos em silêncio, e vem lá o diabo, quietinho, amarrado, vencido, derrotado, envergonhado, humilhado, sem agora a bandeira das trevas, sem a autoridade das trevas, sem a representação das trevas. Por quê? Porque Deus marcou a terra com a bandeira dele no reino dos homens pela cruz, e marcou no inferno, porque diz a Bíblia que Jesus desceu aos mortos, Jesus desceu ao inferno e o envergonhou completamente. Então agora Jesus está entrando nos céus. Coloca aquela música de todo o poder foi dado para mim. Ele está entrando nos céus. Aquele silêncio. Põe a música para mim, de todo o poder te foi dado. Levanta as tuas mãos nessa noite. Levanta a tua cabeça nessa noite. Você tem o Espírito Santo que te dá autoridade e emana o poder pelos dons do Espírito Santo. Você tem a igreja, que é a autoridade que te faz andar de mãos levantadas. Você tem o próprio Senhor, que é a bandeira viva de fogo, que esteve pendurado no mastro da cruz. Ele estabeleceu um novo tempo de reinado eterno. Hoje a igreja do Senhor é a sua autoridade, é a sua embaixada. Não é tempo mais de andar de cabeça baixa.
Ele é a sua bandeira, Ele é a sua vitória, Ele é o seu farol, Ele é o seu sinal luminoso, Ele é o fogo consumidor, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele é o santo, Kadosh, o ungido, o Filho do Deus vivo, que tem um exército chamado igreja, que levanta nessa noite os soldados cansados, que sara os soldados feridos, que dá provisão aos soldados cansados, que troca o armamento, que dá uma nova farda, uma nova patente, que te eleva a uma nova posição espiritual. Bem-vindo ao ano da vitória, bem-vindo, você passou no teste, você foi aprovado. Fogo! Vem, Senhor, agora sobre o teu povo. Se coloque de pé e estenda as suas mãos. Estenda as suas